Então, hoje nós vamos falar sobre vinificação e toda vez que eu penso em falar em vinificação, em vinificações específicas, eu sempre penso em começar pela vinificação em tinto. E tem um motivo bem claro para isso, porque é de alguma forma a vinificação mais natural e menos intervencionista que a gente teria. Natural, não estou falando de conceituação de vinho natural, que é outro assunto, mas do ponto de vista de operações necessárias. Se o vinho fosse feito por acaso, o mais normal, perto do pro vinho que a gente pensa hoje, se um vinho se fizesse por acaso, a maior chance de sucesso seria que fosse um tinto, porque a uva cairia, se depositaria, se esmagaria, fermentaria, se misturaria e de alguma forma é assim ainda hoje que a gente faz um vinho tinto, resguardadas as proporções. Por isso que eu sempre começo pelo tinto, porque tem um número de etapas, digamos, mais lógico. Então, hoje a gente vai ver o processo todo, começando com o processamento pré-fermentativo, depois a maceração, a fermentação alcoólica, que normalmente acontece junto com a maceração, como nós vamos ver. Depois a gente vai falar do processamento pós-fermentativo, incluindo a fermentação malolática, que é uma prática que provavelmente vai acontecer nos tintos. Depois a gente fala sobre a estabilização, amadurecimento, engarrafamento e a expedição. E a gente começa falando pelo processamento pré-fermentativo. Primeira coisa que a gente precisa falar, embora não seja exatamente uma etapa de cantina, é sobre a colheita da uva, que a gente precisa ter um ponto perfeito. Que ponto perfeito é esse? Provavelmente é diferente da maturação que industrial, a maturação em que a uva já tem um suficiente de açúcares. A gente precisa claramente ter olhos para açúcar, em função da gradação alcoólica, e isso que também nos indica, à medida que a evolução do açúcar tem uma curva muito estável, que a gente percebe, né, quando está chegando num ponto bom de maturação, mas principalmente compostos fenólicos, porque eles são muito chaves na nossa necessidade de vinificação. A gente tem um vinho tinto com variável corpo, é verdade, mas todo o corpo que ele tem, toda a estrutura que ele tem aí é de taninos. E esses taninos precisam estar maduros, independente se o vinho vai ser muito ou pouco encorpado. Não funciona eu pegar uma uva pouco madura, porque vai ter menos tanino, do que uma que está mais madura, porque na verdade o tanino evolui com o tempo, ele larga formas mais brutas, mais desagradáveis, vai ganhando formas mais complexas, mais estáveis e melhores, e que evoluem. Alguns taninos não maduros, da uva pouco madura, eles não são muito reativos, eles ficam a vida inteira como algo duro e desagradável, não como agregando qualidade em termos de corpo, em termos de estrutura e em termos de potencial de envelhecimento. E normalmente a gente tem a uva para vinho tinto com a maturação completa, algumas vezes no início de sobrematuração e algumas vezes sobremaduras. Depende muito de região para região e inclusive do próprio interesse do elaborador. Tem a possibilidade de você fazer com a mesma, em uma região que seja possível, você consegue fazer diferentes vinhos usando a uva em diferentes etapas de maturação. Inclusive, pode fazer algumas colheitas em diferentes etapas para ter diferentes nuances, vamos dizer assim, só que isso nem sempre funciona no vinho tinto, porque o nosso foco principal tem que ser esse aqui, compostos fenólicos, e não adianta pegar uma uva pouco madura e imaginar que isso vai dar conta de fazer um vinho com complexidade, porque o que entra de compostos fenólicos desagradáveis talvez não seja interessante. Da mesma forma, aromas. A gente até não faz muito controle de aroma, seria uma operação bastante difícil, até mesmo inviável, mas a gente sabe que a uva pouco madura tem aromas mais herbáceos, a mais madura tem aqueles que são mais qualitativos e que são varietais que permanecem efetivamente, que não são aromas de pouca maturação. E desse ponto de vista também é importante saber que a uva tinta menos madura possivelmente tem um aroma herbáceo desagradável que não agrega. Então, por exemplo, para manter mais acidez, eu vou colher a uva tinta menos madura, isso não dá tão certo. Algumas vezes o pessoal sobre região quente diz, mas a gente consegue fazer tudo aqui, é só colher antes. Para brancos e para tintos tem essa fala, e eu sou absolutamente contra essa fala. Só não é uma possibilidade. E é importante dizer, é só colher antes, porque daí a uva não tem tanto álcool. Às eu ouvi essa crítica aí sobre o Chile. Mas em caso de regiões bem quentes, se colher antes, ela não tem muito álcool, mas também está longe da sua maturação fenólica. Então eu acho que
não funciona bem assim. Eu não gosto dessas falas reducionistas. Cada região vai usar, cada produtor, cada importador vai usar esses argumentos a seu favor, mas tanto para dizer que é só tirar e resolve o excesso de açúcar, quanto é só tirar antes e resolve o problema de falta de acidez, mas especialmente para vinho tinto, isso não funciona assim. Aromas herbáceos e fenólicos pouco maduros vão estar muito presentes se a uva não tiver um ponto muito claro de maturação. E só lembrando, na maturação a gente tem uma curva ascendente dos açúcares e queda dos ácidos. Diferentes ácidos têm diferentes comportamentos, mas de todo modo, todos eles vão ter essa curva descendente contrária dos açúcares. E os polifenóis e os aromas seguem uma curva semelhante à dos açúcares, né? Os aromas herbáceos vão cair, e vão cair mais ou menos assim, e os aromas frutados, mais varietais, que não sejam da uva verde, vão ser próximas à curva do açúcar. Polifenóis também, só que polifenóis tem uma característica de ele chegar no máximo, acabar tendo um ponto ali de estabilidade, ou que às vezes tem um aumento brusco em função da redução de volume da uva na sobrematuração, mas eles tendem depois, com a continuação da maturação, a ter uma certa queda. Então, o ponto de colheita mais ideal que tem é quando a gente tem um máximo de taninos, uma quantidade de açúcar que está conveniente e a acidez acompanhando aí, como nem baixa e longe de ser alta. E esse ponto é bem difícil, são poucos lugares aí de climas com mais amplitude térmica, com menos temperaturas extremas, com baixa temperatura noturna, que aí diminui o metabolismo e acaba preservando mais aí aromas e diminuindo a produção exagerada de açúcares, ou exagerada não, mas em descompasso com esses outros componentes. E aí, por isso que eu digo, essa história de dizer é apenas colher antes, é só esperar mais um pouquinho que a minha região não é boa, não funciona bem assim, né? Ideal é a gente achar uvas que se adaptem bem à nossa região e que a gente consiga ter esse ponto múltiplo aqui de coisas num estágio ideal. As regiões claras, mais quentes amadurecem antes, as mais frias depois, tem uvas tardias, precoces, intermediárias, e achar essa combinação entre uvas e territórios e práticas é importante. E é basicamente o que faz vinhos diferenciais e que traz um máximo de qualidade. Aqui tem alguns exemplos de cachos de uvas plenamente maduras. Todas elas são viníferas. Aqui é Cabernet Franc, Tannat, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir. Só para exemplos, não nada de muito até de toda forma, para ficar claro que isso é Cabernet Franc, isso é Pinot Noir, isto é Cabernet Sauvignon, isto aqui é Merlot e isto é Tannat. Já que falamos, que ao menos fique claro para vocês. Uma primeira operação que a gente pode lançar mão é a seleção de cachos ou de bagas ou ambas. Ela é, claro, uma etapa opcional. A gente vai fazer a escolha dela pensando muito, primeiro, que se eu tenho um lugar de boa maturação, que a uva toda sai plena, sem muita diferença, talvez ela não faça muito sentido, a menos que eu queira realmente assim, vinhos de exceção. Ou seja, ela é bastante mais útil para lugares com a maturação menos adiantada. É importante dizer, praticamente todo lugar do mundo vai fazer, se tiver colheita manual, uma seleção dos cachos já na colheita, não vai colher o que não está apropriado. E, né, isso é uma prática quase que universal. Então, fazer uma seleção posterior de cachos também na vinícola nem sempre é tão útil à medida que você pode ter um refinamento melhor na colheita, né, na hora da colheita, em o que vai colher, e o que inclusive ajuda mesmo a preservar a quantidade, porque quando você colhe uma uva que não está própria e ela acaba sendo descartada, se ela estivesse no pé, talvez ela poderia amadurecer e ficar para uma próxima leva de colheita. As uvas normalmente não são colhidas todas ao mesmo tempo, há umas diferenças baixas de brotação que se refletem em maturação da uva um pouco mais adiantada ou mais atrasada.
Então, não é, por máximo que seja um clima uniforme, muito bom, dificilmente você tem uma única passada, que a gente chama, uma única colheita, que tira todas as uvas, são todas perfeitas. Algumas uvas provavelmente não vão estar bem próprias, ficam para uma próxima passada, e em alguns climas que tudo é mais homogêneo, essas uvas acabam, enfim, sendo descartadas quando elas são muito são uma quantidade muito baixa. Até porque, dependendo do caso, não adianta esperar que ela amadureça, pode ser que ela nunca amadureça. Eu lembro, por exemplo, no Centro-Oeste, eles precisam fazer, enfim, aquelas duplas podas e às vezes tem uva na safrinha ali, na safra da poda que é feita para produzir a madeira, e por vezes eles tentam fazer alguma coisa como vinho rosé com essas uvas, porque elas não dão maturação com as uvas tintas, né? Porque elas não têm maturação suficiente para uva, para vinho tinto. Só para ilustrar, então as uvas não são de fato quase nunca colhidas todas de uma vez só e tudo direitinho, é tudo muito igual. Mas mesmo dentro de uma passada, a gente pode ter que fazer ali umas escolhas de colho esse ou não colho e levando para a vinícola, esse cacho não está tão próprio, esse está mais próprio. E outra coisa que é importante dizer, né? A seleção de bagas não funciona muito bem para colheita mecânica, porque a uva vai ser, enfim, desengaçada já na colheita e ela acaba sendo acumulada e acaba pesando, criando mosto. Isso aí faz com que não seja um meio fácil de trabalhar e fazer uma seleção. Então, claro que ela agrega qualidade, mas aumenta custos. E a gente tem que ver qual é o vinho que a gente faz, qual que é o público, qual que é a condição da minha uva, para chegar na decisão se vai ter uma esteira ou não. Eu não sou dos que acha que necessariamente um vinho que passa por uma colheita, por uma seleção de cachos ou de bagas é muito melhor. Tem grandes regiões que tem uva muito madura, que vão fazer uma colheita seletiva, que tem talvez condições de trabalhar com a uva como ela é, sem ter que fazer essa seleção de cachos. Lembrando que também é uma boa prática que se colha uvas e não folhas e não galhos e esse tipo de coisa. Claro que cai na colheita, mas a gente consegue eliminar e normalmente as empresas, sobretudo as que trabalham com mais qualidade, tem essa premissa, né? Só recebe a uva se ela tá bem, foi bem selecionada. E se não tiver, até recebe, passa para um vinho inferior e penaliza no preço. Isso é uma política possível. E para concluir, essas esteiras de seleção, elas também podem ser acopladas aí a computadores que trabalham sobretudo com infravermelho, ou IR em inglês, né, IV ou IR, que elas fazem a seleção com base, elas não é olho, né, infravermelho a gente não enxerga, mas elas fazem com base nos padrões de cor, e daí elas conseguem detectar que daqui para diante tá boa, daqui para até esse ponto, daqui para lá talvez não seja, enfim, sobremadura, seja murcha, seja degradada e acaba descartando essas uvas. Só que isso aqui é bem caro e não acontece, é mais raro e certamente tem implicação em custo para o vinho. Aqui tem um exemplo de seleção de bagas, ou seja, é possível apenas desengaçar e antes de esmagar e fazer essa seleção de bagas. Isso não é uma prática normal e poderia ser esse mesmo equipamento pode ser usado aí para uma seleção de cachos inteiros. Depois a gente tem a etapa, essa sim é praticamente obrigatória, de desengasse e esmagamento. Por que eu digo praticamente obrigatória? Porque nas nossas condições, na maior parte das nossas regiões, sobretudo na mais tradicional, né, na Serra Gaúcha, nós não temos um engaço bem maduro. Caso pare a dúvida, engaço, cabinho da uva, que é algo como meus desenhos péssimos, isso aqui assim, né, com o grandinho lá com as uvinhas. Enfim, ao menos tentei. Normalmente a gente não tem um engaço muito maduro. E o engaço é uma das maiores fontes de taninos que tem, de taninos duros, que precisam estar muito maduros, e que não é qualquer vinho que aceita eles, porque eles agregam demais estrutura para o vinho. Ou seja, a gente não pode ter como universal usar o engaço. Algumas regiões são tradicionais nesse uso, a Borgonha é um caso aí com Pinot Noir,
mas tem um pinot que dá certo para essa técnica, dá muito certo, inclusive dá vinhos até quase sempre superiores, e quase nunca é 100% do engaço, tá? 30%, alguma coisa assim. E dá vinhos e além de dar vinhos em que cai bem a presença do tanino do engaço, o engaço deles é efetivamente maduro. Então é possível fazer isso. Não é uma prática universal, volto a dizer. Prática, se tivesse assim que dizer sim ou não, a prática universal seria desengasse. Também é importante dizer que o esmagamento em si não necessariamente precisa ser feito. A gente pode trabalhar, algumas vinificações necessariamente trabalham com a uva inteira, outras trabalham com a uva desengaçada com parcialmente presença de engaço, e outras podem trabalhar com apenas a uva desengaçada. E aí usar técnicas específicas para fazer aquele monte de uvas virar mosto, que a gente vai ver na sequência. Mas o mais, evidentemente que o mais fácil é quando a gente faz o esmagamento, e aí expõe a polpa, né, rompe a casca, que não é prensagem, não é a separação do líquido, né, por pressão, é simplesmente apertar uma uva e fazer com que ela rompa e extravase o seu interior. E, claro, isso é uma prática que facilita muito as coisas, permite bombear a uva, já cria mosto, já tem difusão de solução de compostos desde sempre. Então, provavelmente, a maior parte dos vinhos que a gente tem são desengaçados e esmagados. E é nesse momento que a gente faz aí o tratamento enzimático visando a melhorar a extratibilidade do mosto, sobretudo nos tintos, pensando em extração melhor e mais cuidadosa, não só maior, porque se a gente extrai tudo demais, a gente extrai as coisas que a gente não quer também, mas uma extração melhor e mais seletiva de fenólicos, de taninos. Normalmente a gente fala em polifenóis, mas tem são as nossas meninas dos olhos aí, em termos de extração, mas a gente não consegue, a gente acaba extraindo compostos fenólicos no geral. Inclusive analisa compostos fenólicos no geral, é um certo erro de falar em polifenóis. E não é exatamente o assunto de agora, normalmente as pessoas falam sobre relação de vinho e saúde, daí falam que é por causa do resveratrol. O resveratrol é um polifenol, mas é um dos que menos tem, é um dos mais reativos, por isso que ele acaba sendo importante, mas é um dos que menos tem, e talvez a gente não tenha assim, eu não sou um estudioso dessa área, não sou pesquisador dessa área, mas eu acredito que algumas vezes talvez deveria pensar mais em tentar olhar a composição fenólica toda do vinho em relação à saúde do que focar só nesse composto, que inclusive é um composto pouco estável. Às vezes, por exemplo, fazer a tentativa de extraí-lo e fazer uma cápsula com resveratrol, além de nos tirar o prazer do vinho, nem sempre essa molécula permaneceria como ela é, ela acaba se modificando e não sendo útil para a saúde. Uma coisa, já que falamos sobre resveratrol e polifenóis também, acabamos de falar sobre colheita, que se fala, a gente está aí com umas propagandas, pesquisas que saem que não são fake news, são verdadeiras, mas que acabam sendo equivocadas. Por exemplo, que o vinho brasileiro tem mais resveratrol. Posso deixar uns links sobre isso. Eu acho uma péssima forma de abordar. Porque se a gente estiver falando de lugares quentes, os polifenóis, como no geral, são fitoalexinas, são compostos de combate que a planta cria, compostos de defesa. Inclusive, se alega que o sabor frequentemente amargo e forte e claramente adstringente, que é a sensação característica aí dos fenóis, seria para evitar que alguns outros animais degradassem a uva, né, a preferissem para comer. Mas, independente disso, eles costumam aparecer também, e sobretudo, quando a planta tem algum tipo de situação desfavorável. Essa situação desfavorável ela pode ser calor extremo e pode ser umidade extrema e frio. E aí a gente estiver falando de vinhos de regiões tropicais ou mesmo de regiões temperadas mais quentes, provavelmente o resveratrol aparece numa quantidade boa em função da radiação solar, do calor. Se a gente estiver falando de regiões mais frias, e caso da Serra Gaúcha, provavelmente a gente está dizendo que esse resveratrol aparece aí em consequências constantes necessidades da planta de se defender aí, sobretudo de
ocorrência de fungo. Então, eu acho assim péssimo falar sobre isso. E além de poder ter esse viés que não é qualitativo, pouco fala sobre qualidade, sobre tipicidade e gosto do vinho. Eu não gosto dessa abordagem. Eu, sinceramente, acho ela equivocada. Mas posso ser criticado por isso, inclusive. Enfim, não sou fã dessa abordagem. Então, a gente faz tratamento enzimático, eu falei sobre, aproveitei para falar sobre os polifenóis, para ajudar a ter um mosto mais extratível, menos viscoso e com uma extração melhor das películas. Desse ponto de vista, o tratamento enzimático nos tintos é um pouco mais específico, né, ajudando, visando a uma maior extratibilidade. E costuma fazer também a sulfitagem. Só não podem fazer essas coisas exatamente juntas, porque o SO2, né, que é o anidrido sulfuroso, que é aí o composto que a gente usa como antioxidante e antimicrobiano, porque ele acaba podendo degradar essas enzimas, né, que são proteínas. E aí, parecido com o que acontece lá quando a gente aquece ovo, quando a gente passa a chapinha no cabelo, que o cabelo fica liso, a proteína perde a sua forma, e aqui ela pode perder a sua forma. Quando ela perde a sua forma, significa que ela para de atuar. Na maior parte dos casos é totalmente e certamente para. Então aqui a gente tem os equipamentos para recebimento da uva, um lagar que a gente tem usado menos aí, em função de tentar não amontoar as uvas, de não passar ela por outro mecanismo que a empurra, que acaba talvez dilacerando. Tem tentado fazer como esse sistema aqui, que vira as caixas diretamente aqui no receptor da desengaçadeira. Aqui nessa caixa estão os equipamentos para desengaçar. A uva está entrando aqui, está passando pelo meio, ela entra aqui, né, essas pás batem ela contra essa peneira, as bagas caem para fora, o engaço sai por aqui. E as uvas caem aqui. E aí, quando elas caem aqui, isso aqui, somente nas máquinas mais modernas, que são os rolos, podem ser afastados, e aí você pode ter a uva só desengaçada, seja para uma vinificação com a baga inteira, seja para uma seleção anterior de bagas, ou pode ser esmagada, passando nos rolos e aí sim ser bombeada para os tanques de fermentação. Com isso a gente vê a parte de processamento pré-fermentativo, como que a gente faz para sair da uva e começar a ter mosto.